O final do capítulo 68 do mangá de Boruto foi bem chocante, colocando finalmente frente a frente Eida e Amado. No entanto, levando em consideração o atual ritmo da história, é muito provável que esse acontecimento tenha muito mais consequências do que você pensa, podendo inclusive responder muitas perguntas sobre o passado e a origem do Amado. Além disso, e se eu te dissesse que esse encontro pode resultar na construção de uma nova organização cara e a apresentação de novos ciborgues na obra? Vai ser basicamente sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo aqui. Então se tá chegando agora, deixa o like, isso ajuda muito, se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas chega de enrolação e bora direto falar sobre esse tema. E bom, só contextualizando e explicando para quem tá por fora, os vazamentos do capítulo 68 do mangá de Boruto, o final ali do capítulo, mostrou que a Eida finalmente adentrou em Konoha e se encontrou com o Amado. Além disso, foi revelado também que o novo ciborgue que estava sendo criado pelo cientista era de fato uma nova Delta. Com isso temos todo um novo cenário montado e as tensões lá em cima no capítulo onde muita gente chutava que seria apenas de transição, mas que já dá gancho para acontecimentos que podem impactar muito a história, que pode estar indo para um rumo completamente novo. E só um detalhe que esse vídeo aqui está sendo lançado um dia antes do lançamento oficial do capítulo 68, e como na hora que eu tô fazendo esse vídeo só saíram 2 páginas, as páginas finais do capítulo, tenho em mente que tudo que eu vou comentar aqui nesse vídeo é baseado nos vazamentos, ou seja, alguns pontos, dependendo do que acontecer no capítulo, podem ficar desatualizados, mas é aquilo, eu tinha prometido que eu ia fazer um vídeo me aprofundando mais nos vazamentos, e é isso que eu vou fazer. E já explicando tudo que eu tava comentando no início do vídeo sobre novos ciborgues que podem ser apresentados na obra após esse acontecimento aí do encontro entre a Eida e o Amado e também do nascimento de uma nova cara, eu vou explicar tudo, porque o que acontece? Até então o Amado não sabia que a Eida estava viva, para ele ela tinha sido descartada juntamente de outros ciborgues, como ele explica no capítulo 56, onde ele é enfático ao dizer que ele havia construído diversos outros ciborgues que superavam em muito o poder do próprio Jigen, ameaçando até a sua posição como líder da organização cara. Com isso a gente já tem uma informação muito importante que já é muito interessante de se trazer à tona novamente após a Eida se encontrar com o Amado e ele saber da sua existência. E essa informação é que de fato existem mais ciborgues além da Eida e do Daemon. O Amado é muito claro quando ele diz que ele construiu mais de um ciborgue, ou seja, pelo contexto ali que ele está inserido, dificilmente ele estava se referindo a apenas 2 ciborgues. Mais pra frente, o Code também se refere a mais de um ciborgue, deixando claro que tem muita brecha para a obra apresentar novos vilões e novos ciborgues no decorrer dos próximos capítulos. Mas se você acha que é só isso e que para por aí, eu posso te garantir que não. E pra gente continuar, precisamos voltar lá no finalzinho do capítulo 68, onde a Eida encontra o Amado. Como a gente sabe, a Eida ela possui 2 habilidades principais que até agora a gente tem conhecimento. A primeira é o seu Sharingan, que a proporciona a habilidade de saber tudo o que está acontecendo no presente momento, dando também inclusive a possibilidade dela ver acontecimentos passados até a data da sua criação. Já a sua segunda habilidade é o seu Fascínio, que basicamente torna todas as pessoas escravos dela, consequentemente fazendo com que essas pessoas não possam feri-la ou atacá-la. Só que essa habilidade ela tem 2 exceções. A primeira é que ela não funciona com Otsutsukis, ou seja, ela não afeta esses seres. E além disso, a Eida também revela que essa habilidade não funciona com parentes de sangue, ou seja, pessoas que têm o mesmo parentesco sanguíneo com a Eida não são afetados pela sua habilidade de fascínio, e porque esse é um ponto importante que eu quero comentar aqui. Já não é de hoje que a galera tenta adivinhar quem é a filha do Amado. A Delta tem muitas chances de ser além da Eida, só que até agora a gente não conseguiu ter certeza de quem é. No entanto, confesso que essa exceção da habilidade de fascínio da Eida, ela me chama muita atenção. Não tem como eu provar que a Eida é a filha do Amado, isso a gente só vai saber no lançamento dos próximos capítulos, só que a gente tem que levar 2 detalhes em consideração. Primeiro é que essa exceção ela é muito específica, e vocês lembram quando eu comentei que o Amado no capítulo 56 do mangá, ele comenta que tinha criado vários ciborgues que superavam em muito o poder do Jigen.
Conhecendo o Amado e sabendo o quão inteligente ele é, dificilmente ele teria criado armas tão poderosas que ele não poderia controlar. Isso é tipo básico. Você jamais, em sã consciência, sabendo do que tá fazendo, vai criar algo que você não pode controlar, ainda mais uma arma tão poderosa quanto a Ada e o Daemon. Nem precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. Imagine alguém tão manipulador e genial quanto o Amado, que tá sempre vários passos à frente das pessoas ao seu redor, praticamente controlando todas as situações ao seu favor. Fora que a gente já tem um exemplo de uma criação do Amado, que tinha uma ferramenta ali que permitia que o Amado pudesse desativar ela a qualquer momento, e é a própria Delta, onde o Amado tinha a possibilidade de desativar ela a qualquer momento. Foi assim que ele conseguiu fugir lá do esconderijo da Cara e deserdar para Konoha. Inclusive, nessa situação, o Kashinkoji, que também é uma criação do Amado, ele também se pergunta se ele tinha algo assim também implantado nele. Podemos até mesmo levar em consideração os limitadores do Code, que foi uma ferramenta implantada pelo Amado para controlar o poder do Code, mostrando então só nessas duas situações o quão precavido é o Amado, na situação da Delta e na situação do Code. E levando isso em conta, dificilmente o Amado, conhecendo quem ele é, deixaria criações tão poderosas quanto a Ada e o Daemon sem ter qualquer tipo de ferramenta implantada ali para que ele possa ter um controle, ou então até alguma exceção nas suas habilidades, como é o caso do fascínio da Ada, onde, caso se confirme de fato nos próximos capítulos, ou no próximo capítulo, no 68 ou no 69, se confirmar de fato que o Amado é imune ao fascínio da Ada, levando em conta a possibilidade mais razoável, é possível que ele seja sim um parente da Ada, provavelmente o seu pai, já que o Amado teria que dar um mole enorme para não implantar qualquer tipo de ferramenta para controlar a Ada. E é aí que eu chego aonde eu queria chegar. No último capítulo, no capítulo 67, os limitadores do Code voltaram a ter destaque, onde ele estava determinado a encontrar o Amado de uma vez por todas para poder retirá-los. Já que, sendo atualmente o principal vilão da obra, o Code ele precisa ter o seu poder máximo liberado, principalmente com o acréscimo de poder que o Kawaki teve ao herdar aí os poderes do Ishiki e também do próprio Boruto, que com o passar do tempo vai se fortalecendo cada vez mais. Então é extremamente crucial para a história e para o desenrolar da trama que o Code desperte o seu poder máximo, justamente porque ele é o principal vilão. E sabendo que o Code é um completo devoto dos Otsutsukis e também do Ishiki, aliado ao forte desejo de vingança do próprio Code, ele sabe que não será fácil tentar lidar com Konoha e com as outras nações que também estão juntas, fazendo com que seja necessário talvez mais aliados, até porque se o Code querer realmente dar continuidade ao desejo do Ishiki, é razoável pensar que ele queira reviver a organização Cara. E sabendo que tem mais ciborgues alocados lá naquele esconderijo, o problema estaria resolvido. Só tem um probleminha: o controle deles. Levando em conta que o Daemon tem uma profunda admiração pela sua irmã, a Ada, é muito fácil dela controlar o Daemon. Mas isso poderia não se estender para outros ciborgues. E conhecendo o Amado, provavelmente vários deles devem possuir habilidades que possam anular a de outros ciborgues. Senão o Amado ele entraria num cenário muito complicado, onde ele criaria vários ciborgues com uma hierarquia de poder. Então possivelmente seria muito complicado para Ada ou para o Code tentar libertar outros ciborgues, porque talvez nem todos tenham a intenção de se juntar a eles, e também ninguém garante que a Ada poderia controlar todos eles. Só teria uma pessoa para esse papel, e seria o criador deles, no caso o Amado. E levando em consideração que, por ser o criador deles, o Amado tenha implantado alguma ferramenta ou alguma exceção nas suas habilidades para que ele, no caso o Amado, não seja afetado, ele seria o único que poderia lidar com esses ciborgues. E se a gente levar em consideração que é muito provável que o Amado ele seja levado pela Ada ou pelo Code, caso ele nos próximos capítulos venha a Konoha também, é certo que ele vai retirar os limitadores do Code, porque já definimos que ele precisa retirar, e também a obra não ia focar nisso se não fosse importante. E se o Code por acaso não conseguisse, bom, basicamente você só iria tratar o personagem como alguém fracassado, como um vilão que não consegue atingir os seus próprios objetivos. Fora que se ele não retirasse seus limitadores, bom, a gente nunca veria o seu máximo potencial. Então sim, mano, é praticamente certo que o Code vai retirar os seus limitadores e, bom, teria que ser o Amado para fazer isso.
Só que provavelmente isso não vai rolar em Konoha, porque não seria um ambiente bom ali pro Amado retirar os limitadores do Koji. Já que os ninjas presentes no local, bom, ninguém ia deixar simplesmente o Amado ficar ali, sendo feito de refém e fazendo ali todo o processo necessário para retirar os limitadores do Koji. E caso o Koji não apareça nos próximos capítulos, bom, então o Amado teria que ser levado até o esconderijo deles. E definindo que o Amado vai retirar os limitadores do Koji, porque isso é algo crucial e que a obra tá deixando na cara, não faria nenhum sentido focar nisso e não retirar os limitadores do Koji. Então, levando isso em consideração, uma pergunta fica no ar: o que vão fazer com o Amado após ele retirar os limitadores do Koji? Porque a Eida quer se vingar dele, provavelmente ela quer o matar. Além do próprio Koji, que sabe que o Amado traiu o Ishiki, que culminou na derrota dele. Então, retirando os limitadores do Koji e estando nas mãos dos vilões, o destino do Amado estaria nas mãos dele, e dificilmente o Amado vai morrer agora, ou seja, teria que ter algum papel pro Amado, mas qual seria? O que um gênio cientista que construiu diversos ciborgues poderosos poderia oferecer a uma pessoa que quer se vingar de Konoha e que sabe que precisa de mais aliados? Obviamente a sua inteligência e as suas características ali para poder lidar com os outros ciborgues e criar uma nova cara. Porque o que acontece, mano? Seria muito complicado a obra só focar nesses 3 vilões, o Koji, a Eida e o Daimon. Provavelmente eles serão os próximos vilões aí nos próximos anos, então dificilmente será apenas eles 3, dando a entender que novos vilões serão apresentados. E como a obra já fez questão de deixar claro que existem mais ciborgues, eu tenho certeza que eles vão aproveitar isso, que essa informação não foi grátis. E sabendo que a história está se reconstruindo desde a derrota do Ishiki, apresentando novos vilões como a Eida e o Daimon, é provável que mais vilões sejam apresentados, quem sabe a criação de uma nova cara. Quem sabe com a vida do Amado sendo poupada, caso ele ajude eles ali, construindo ali os novos ciborgues e dando um jeito de controlar eles. O fato é que a presença de um personagem como o Amado, que é muito inteligente, ele tem capacidade de construir armas muito poderosas e que tem muitas respostas, é bem difícil de ficar no núcleo de Konoha, no núcleo da galera do bem. Já que você tornaria isso muito fácil para eles, já que eles sempre teriam respostas, eles sempre teriam uma mão de obra disponível para a construção de armas mais poderosas como essa própria nova Delta que o Amado fez. Então talvez, só talvez, fosse mais interessante se Konoha perdesse esse personagem e essa força. E como a gente já sabe que o Amado cumpriu parte da sua promessa, construindo uma arma ali para proteger Konoha, no caso essa nova Delta, então talvez o caminho ficaria livre para ele ser levado ali pela Eida ou possivelmente pelo Koji nos próximos capítulos para retirar os limitadores do Koji e ficasse por lá mesmo sendo forçado a ajudar eles. Mas bom, como eu falei, essas são só teorias minhas antes do lançamento do capítulo 68, tudo pode mudar depois do lançamento dos capítulos ou não. Fato é que eu acho que os momentos do Amado em Konoha estão chegando ao fim, especialmente quando ele concluiu ali a construção da sua nova Delta, ou seja, um novo ciborgue baseado ali na aparência e talvez nas habilidades da Delta, mas que não é a mesma Delta que a gente conhecia antes. Além do mais, com o Amado sendo capturado e levado para o esconderijo lá do Koji e da Eida, você poderia aí desenvolver mais um novo arco com os personagens indo atrás do Amado, já que ele é uma peça muito importante ali contra o Koji, sendo responsabilidade de Konoha protegê-lo. E só um ponto aqui para terminar o vídeo, eu não acho necessariamente que o medo do Amado ao ver a Eida seja relacionado aos poderes dela ou coisas que ela pode fazer pessoalmente com o Amado. Não acho que seja só isso. Como eu falei, o Amado ele sempre parece que está à frente de todos os personagens. Parece que todas as situações elas são favoráveis e construídas pelo Amado. Mas com a aparição da Eida, que é uma personagem muito poderosa, que pode influenciar vários personagens ao redor do Amado, revelando também que se ela tá viva, outros ciborgues também estão, isso realmente assustaria o Amado, sabendo que as coisas podem se complicar ainda mais saindo de fora do controle dele. Mas a isso eu não vou me estender muito, já fazia tempo que eu estava pensando sobre essa necessidade da obra introduzir mais vilões e nesses comentários do Amado capítulos atrás sobre a existência de mais ciborgues,
aliado ao fato que já estava claro que eles iriam conseguir em algum momento capturar o Amado para retirar os limitadores do Code, não é difícil imaginar que o Amado não seria morto e que teria sua vida poupada com uma condição, e essa condição seria ajudar tanto a Ada quanto o Code. Mas é isso, comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que com o Amado sendo capturado pela Ada ou pelo Code posteriormente, vocês acham que ele vai ter mais algum papel ali no esconderijo deles? Vocês acham que ele terá algum papel, que ele será forçado a ajudar o Code e a Ada de alguma maneira? Bom, se ele vai ser capturado para retirar os limitadores do Code, isso não seria muito difícil, mas eu quero saber a opinião de vocês. É isso, muito obrigado por assistir o vídeo todo, vou ficando por aqui e até a próxima, fui!